Ao longo da história, muitos textos sagrados, escrituras e relatos religiosos foram rejeitados, ocultados ou mesmo proibidos. Alguns porque contrariavam doutrinas estabelecidas, outros por serem considerados perigosos para aqueles que detinham o poder. Mas cada um deles carrega fragmentos de visões alternativas sobre o divino, sobre o bem e o mal, e sobre a verdadeira natureza da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar esses textos esquecidos, polêmicos e muitas vezes considerados proibidos. Acompanhe até o final para mergulhar em histórias surpreendentes que foram deixadas de fora das Bíblias que conhecemos hoje. Começamos com o Livro dos Gigantes. Esse texto antigo, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, revela histórias dos Néfilim, seres híbridos, filhos de anjos caídos e mulheres humanas. Segundo o livro, esses gigantes corromperam a terra com violência e sabedoria proibida. A Igreja considerou esse conteúdo fantasioso demais, quase mitológico, e o excluiu do cânone oficial. Mas para muitos estudiosos, ele representa uma peça fundamental para entender o pano de fundo do dilúvio bíblico e a queda dos anjos. Outro texto perturbador é a chamada Bíblia dos Escravos. Criada por missionários britânicos no século XIX, essa versão da Bíblia foi profundamente alterada. Trechos inteiros que falavam de liberdade, justiça e resistência foram apagados. Restaram apenas passagens que incentivavam a obediência cega, a servidão e o temor. O objetivo era claro: manter os escravizados submissos, utilizando a religião como instrumento de controle. Um lembrete sombrio de como textos sagrados podem ser manipulados ao sabor dos interesses humanos. Já o Evangelho de Judas oferece uma perspectiva completamente diferente sobre um dos personagens mais controversos do cristianismo. Longe de ser o traidor vilanizado por séculos, Judas é retratado nesse evangelho como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que recebeu instruções diretas para entregar seu mestre, não por ganância, mas para cumprir um plano divino. Essa narrativa coloca em xeque conceitos tradicionais de traição e sacrifício, provocando uma reflexão profunda sobre o livre-arbítrio e o papel de cada um na história sagrada. Entre os livros rejeitados, há também o Livro de Esther, que foi banido por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O motivo? Ele narra a vitória dos judeus sobre um homem poderoso que planejava exterminá-los. Uma história de resistência e sobrevivência que contrastava com a propaganda nazista. A simples existência desse livro representava um símbolo de esperança e triunfo sobre a tirania. Outro ponto curioso é o grande altar de Pérgamo, mencionado no livro do Apocalipse como o trono de Satanás. Esse altar monumental, originalmente construído na Ásia Menor, foi levado para a Alemanha e está hoje em um museu em Berlim. Alguns acreditam que sua presença na Europa carrega significados ocultos e que ele teria influenciado eventos sombrios do século XX. O Apocalipse de Pedro também merece destaque. Popular no século II, esse texto descreve de forma gráfica o inferno e os castigos destinados aos pecadores. Imagine um purgatório detalhado, onde cada pecado tinha uma punição visual e explícita. Apesar de ser amplamente lido nos primeiros tempos do cristianismo, acabou sendo excluído por conter imagens consideradas excessivamente duras e incompatíveis com a visão de um Deus compassivo. E o que dizer da Bíblia de São Paulo? Uma teoria sugere que escavações secretas na Turquia, possivelmente supervisionadas pelo Vaticano, tinham como objetivo encontrar a versão original das Escrituras atribuídas a São Paulo. Esse manuscrito, se descoberto, poderia conter passagens nunca antes reveladas ao público, talvez até contradições em relação às cartas conhecidas do apóstolo.
embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o mistério permanece. Outro texto fascinante é o Testamento de Abraão. Nesse relato, Abraão resiste à ideia da morte, discutindo com o anjo enviado para levá-lo. A história é cheia de simbolismos e reflexões filosóficas sobre o ciclo da vida. Mas por ter um tom mais literário e até teatral, muitos líderes religiosos da época o consideraram mais entretenimento do que revelação divina e o deixaram de lado. Além dos textos, o vídeo também mergulha em histórias de figuras lendárias que supostamente fizeram pactos com o diabo, como Niccolò Paganini, o violinista italiano cuja habilidade era tão extraordinária que muitos acreditavam que ele havia vendido a alma para obter seu talento. Ou Jonathan Fausto, que inspirou a famosa lenda do Dr. Fausto, um homem que trocou sua alma por conhecimento e poder. E também Jonathan Moulton, um general americano, acusado de encher seus cofres com ouro trazido pelo próprio diabo. Finalizando, o vídeo explora a hierarquia do mundo espiritual, falando de figuras como Pazuzu, um antigo demônio sumério associado a pragas e doenças, o arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus, que aparece em diversas tradições religiosas, e Belzebu, considerado um dos príncipes do inferno na demonologia cristã. Essas histórias e textos, muitas vezes esquecidos, manipulados ou censurados, revelam o quanto a espiritualidade humana é complexa, rica e cheia de nuances. O que é verdade? O que foi omitido? E o que ainda permanece escondido nas sombras da história? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando mistérios como esse, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas publicações. Até mais!